Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre 3 passos para você mudar a tua vibração dominante para atrair dinheiro, amor e sucesso facilmente. Quando a gente fala sobre frequência vibracional, sobre vibração, você tem que entender que existe um conceito por trás que é a tua própria energia. E quando você domina essa sua própria energia, você consegue entender tudo aquilo que acontece ao seu redor. Ao invés de você colocar o foco no externo, por exemplo, esperando alguma coisa ser alterada no externo, governo, política, em relação à economia, crise econômica, em relação ao que está se passando na sua família, o profissional, carreira profissional, saúde, relacionamento íntimo, tudo isso, né? Tudo misturado. Você, ao invés de focar nisso, você basicamente coloca todo o teu foco naquilo que está acontecendo internamente. Ou seja, você desfoca daquilo que estava acontecendo e você tira o seu foco que na verdade estava sendo cada vez mais levado para isso. E aí, no caso, você começa a entender que se eu mudar minha frequência vibracional, se eu alterar os meus pensamentos, se eu alterar minhas emoções, se eu alterar a minha ação, a minha atitude, a minha decisão diária, minha consistência diária, as coisas tendem a dar mais certo. Eu vou falar para você sobre 3 passos que podem te ajudar em relação a isso. E não vão só alterar o dinheiro, o amor, o sucesso, mas tudo. Porque uma vez que, na verdade, você faz uma alteração consistente, então, ou seja, não é receita de bolo, não é fórmula mágica, não é fórmula milagrosa, mas quando você altera de verdade essa frequência, essa vibração, você vai conseguir alterar o todo, porque é como se fosse um efeito dominó. Não tem como falar, por exemplo, o nosso corpo, né, nossa biologia, que o cérebro é mais importante que o coração. O coração precisa do cérebro, o cérebro precisa do coração. Isso aí é uma lei da correspondência, uma lei alquímica, uma lei hermética. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo para você alterar e elevar a sua frequência vibracional para atrair dinheiro, amor e sucesso na sua vida é você tem que ter consciência disso, né? E isso não é para qualquer um. Por quê? Na maior parte das vezes, você pode até ler um livro, ver um vídeo na internet, você pode comprar alguma coisa para dizer, olha, agora eu vou aumentar minha frequência. Compra uma imagem, às vezes, para colocar em casa, acende um incenso, senta em Nana Mudra para fazer uma meditação. Mas no fundo, você não tem consciência que, na verdade, isso é só a forma. Ou seja, existe o conteúdo disso. E o conteúdo, ele não é plausível apenas daquele momento, naquele instante que você, por exemplo, vai fazer uma meditação apenas, ou mesmo você vai ler aquele livro, ou mesmo vai assistir um vídeo, participar de um evento presencial, um evento online, tanto faz. O grande lance é, quando você altera a sua consciência, eu estou presente, eu sei daquilo que eu estou fazendo, eu sei daquilo que está se passando ao meu redor, eu tenho certeza que eu estou no momento agora, faz mais sentido para você ter, por exemplo, mais materializações, ou seja, você tem consciência que você é o protagonista da sua vida. Quando a gente fala até nos experimentos quânticos, a gente fala que você tem consciência que você está se observando nessa realidade, nessa dimensão, ao invés de apenas ser um observador de tudo que está rolando ao mesmo tempo lá fora. Né? Então, ou seja, você altera a si mesmo, altera a tua parte interior, você consegue enxergar para onde você está indo e isso faz você cada vez enxergar, caramba, peraí, eu creio que agora eu entendi o recado. Eu não sou só observador, mas eu sou observado. E quando você se observa, e isso tem muito a ver, por exemplo, com o momento, eu vou até falar isso nos outros passos, tem a ver, por exemplo, com a sua preparação. Né? Então, como que eu aumento a minha conscientização em relação a mim mesmo, né? Você tem que entender que, na verdade, é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Né? O corpo tem a ver com a sua própria biologia. A mente não tem a ver só com o cérebro, mas tem a ver com o cérebro, o coração, o seu sistema digestivo. E o espírito, né? Que tem a ver com a parte espiritual, mas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espírito, tem a ver com respiração, tem a ver com a forma que você respira, a forma que você sente a sua vida, a forma que, na verdade, você está respirando as concretizações, aquilo que, na verdade, precisa vir para você. E isso demanda o quê? Investimento, mas isso tem muito a ver com a sua consciência de que isso é importante. Vamos pensar assim, se você tem um nível de consciência 10, é diferente de uma pessoa que tem um nível de consciência 100. Se você tem um nível de consciência 50, uma pessoa que tem 100 também é diferente. Por isso que você vai elevando seu nível de consciência, entendendo que, na verdade, cada vez mais que eu subo um degrau, mais eu tenho consciência em relação às transformações ao meu redor.
E isso traz em contrapartida esse segundo passo que eu vou falar para você, que tem a ver com o seu trabalho diário para fazer com que essa manifestação ocorra de forma progressiva. Ou seja, quando você começa a entender sobre isso, estudar sobre isso, talvez até você tenha recebido um chamado, alguma coisa aconteceu com você, pode ser relacionado à tua própria família. No meu caso, por exemplo, foi um episódio de quase morte que fez com que eu alterasse. Caramba, eu preciso ver a vida de uma outra maneira, eu preciso enxergar meu trabalho de outra maneira, eu preciso enxergar o dinheiro de outra maneira, o amor, o relacionamento, o sucesso de outra maneira. Cada um tem uma história, não tem uma história que é melhor, outra que é pior, cada um tem uma particularidade, né? E você também tem a sua. Então quando a gente pensa nesse aspecto que cada um tem uma progressão, cada um tem um nível de consciência, mas ao mesmo tempo, o que na verdade é similar, ou seja, o que é parecido com o que eu vivenciei e o que você está vivenciando ou vivenciou, né? Tem a ver com o trabalho. Então o trabalho não tem a ver aqui com uma profissão ou uma carreira profissional. Eu estou usando apenas essa palavra trabalho para você entender que todos os dias, né, então cada dia que você acorda, cada dia que você vai dormir, você vai almoçar, jantar, fazer um lanche, jantar, você vai ter que trabalhar isso dentro de você. Ou seja, quanto mais você coloca mais trabalho para você entender essa vibração que você emite, ou seja, você percebe, pode até anotar, a gente fala até do caderninho de ouro, compra um caderno novo, começa a escrever, tem gente, por exemplo, que faz um diário, em inglês é journal, né? Eu recomendo também, anota todos os dias, não só o que você é grato, mas todos os episódios, sabe? Olha, hoje, dia tal, ano tal, aconteceu isso comigo. Aí você começa a escrever no outro dia, você começa a escrever no outro dia, você começa a escrever no outro dia. Aí você vai perceber que você está tendo uma progressão. Você está, por exemplo, criando uma jornada de ascensão em relação à sua própria vibração. E quanto mais, a gente fala até em inglês, chama awareness. O que é awareness? Quanto mais você tiver sensibilidade ao que está acontecendo ao seu redor, mais fácil é de você dominar as suas ondas eletromagnéticas, que tem a ver com suas vibrações. Mais fácil é você de entender a ciência do coração, entendendo o quê? Que quanto mais você aumenta a sua frequência vibracional, mais você vai alterar ao seu redor. E como que isso vai se passar no ambiente 3D, no ambiente material? Você vai perceber que vai ter menos trânsito em relação a você ir para o trabalho ou mesmo você ir para algum lugar. Você vai perceber que, na verdade, você vai ser mais bem atendida do que mal atendida nos comércios, nos serviços ou mesmo pela internet. Você vai perceber que, na verdade, vai existir mais harmonia em relação à sua família, em relação à pessoa amada, em relação, inclusive, por exemplo, se você estiver, às vezes, disputando uma vaga de emprego ou mesmo procurando uma transição de carreira, você vai perceber que isso também vai alterar. Ou seja, você vai ter uma melhor harmonia, um melhor equilíbrio, um balanceamento melhor. E aí é lógico que, na verdade, ao invés de uma frequência que você estava emitindo de escassez em relação a recursos, em relação ao que você não tem, você vai começar o quê? A ressignificar isso e ficar lá em cima. Ou seja, você vai começar a entender o universo, né? O mundo da abundância. E aí, no caso, você vai perceber que, peraí, eu já tenho isso. Isso vai se materializar, eu já enxergo, eu já escuto, eu já sinto isso acontecendo comigo. E, obviamente, que você tem mais chances de chegar nesse mundo que a gente está falando, que é para todo mundo, na verdade, todo mundo é um ser espiritual, quântico e eletromagnético, mas tem que ter o trabalho diário. O terceiro passo, na verdade, em relação a isso, é um casamento em relação a isso, que basicamente é entender que quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ver isso. E parece simples, mas ao mesmo tempo você tem que entender que você vai despertar em você um novo eu, ou seja, uma nova versão. E essa nova versão, ela não vai ser uma versão depois da sua agora. Você vai ter que entender que se você estiver aberta a compreender isso, você vai ter novos eus daqui para frente. Ou seja, você saiu, abandonou o mundo conhecido, o mundo da zona de conforto, você abraçou o universo das infinitas possibilidades, você abraçou o universo em relação às vibrações de alta, né, alto hertz, então em termos de quantidade, e logicamente que isso vai despertar dentro de você novas atitudes, novas experiências, novos hormônios, novos neurotransmissores, novas decisões. E isso não é para qualquer um. Por quê? Você vai ter que entender que tua vida vai mudar. Talvez você vai mudar de cidade, talvez você vai mudar de casa, talvez você vai mudar de apartamento, talvez você vai trocar de carro, talvez até, por exemplo, você vai reavaliar o casamento, vai reavaliar o namoro, vai reavaliar o noivado. E não estou dizendo que vai acabar, eu estou dizendo que você vai começar
a entender que, na verdade, as coisas que você decidiu têm a ver com o seu passado. Mas será que o passado tem a ver com esse mesmo mundo? Será que dá um match, né, que a gente poderia dizer? Desculpa. E aí, no caso, você vai entender que, muitas das vezes, algumas coisas que estão aqui te atrapalhando, crença limitante, medo, trauma, miasmas, ainda estão o quê? Impedindo você de chegar lá. E você vai ter o quê? Visibilidade, ou seja, até numa ordem alquímica, né? Sendo alquimista, você vai começar a usar esse olho, né? Que é uma representação esotérica, oculta. Você vai começar a enxergar as coisas tal como elas são. E aí, isso vai despertar de você todos os dias fazer alguma coisa nova. Talvez você vai começar uma academia, talvez você comece a caminhada, talvez você vai começar uma prática esportiva, talvez você vai viajar pelo mundo. Você vai despertar novas decisões as quais você ainda não está acostumado a fazer. E o que isso vai acontecer e vai demandar de você? Talvez você vai ter medo. Talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você vai querer voltar para esse mundo antigo, né? O mundo que na verdade você está acostumada, usando a mesma bioquímica, ou seja, os mesmos hormônios, as mesmas emoções, os mesmos neurotransmissores. E o que isso vai acontecer dentro de você? Você vai querer voltar para onde você conhecia. E isso pode despertar dentro de você uma falsa impressão que você está no mundo da vibração, que eu estou falando para você, mas na verdade você não está. Você está naquilo, né? Às vezes a gente fala até da vibração da neutralidade. Mas o que é neutralidade? Positivo menos negativo, nessa equação matemática é zero. Né? E muitas vezes é isso que você está tendo. É uma mediocridade, é um mais ou menos, é um mediano. E talvez você não nasceu para isso. Você sabe que no fundo você não nasceu para isso. Ninguém nasceu para ser mediano. Todo mundo nasceu para ser o universo em si, né? Para ser o co-criador, o manifestador, a manifestadora, Deus, né, em relação a tudo que você está fazendo, tá bom? Se você tem dificuldade em relação a isso, eu quero te indicar um treinamento nosso. É só clicar no primeiro link da descrição para você entender como que esse treinamento pode te ajudar em relação a esse próximo passo que você quer dar na sua vida. É só clicar aqui no link abaixo aqui do vídeo ou mesmo no podcast para você conhecer e saber mais sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Um abraço!